coração do Império Romano, quando o medo calava vozes e o poder dos deuses pagãos parecia inquestionável, um homem simples ousou ensinar mais do que letras e números. Ele formava mentes e moldava almas. Seu nome era Cassiano, mestre-escola de Imola. Ele não portava espada. Sua arma era a palavra. Seu campo de batalha, uma sala de aula. Mas o preço da fidelidade à verdade seria pago com o próprio sangue. E, num ato cruel, os seus algozes seriam os próprios alunos que ele amou e educou. Esta é a história do mestre que preferiu morrer a renegar a fé. Esta é a história de São Cassiano de Imola, um mestre que escreveu sua última lição com o próprio sangue. O que leva um homem a aceitar a morte nas mãos daqueles que amou? Que fé é tão forte a ponto de transformar dor em oferta e violência em vitória? Prepare-se para conhecer a vida, a coragem e o legado de São Cassiano de Imola, um mestre que escreveu sua última lição com o próprio sangue. O silêncio paira sobre a cidade de Imola. É o ano de 304 e o Império Romano, desgastado, tenta manter seu domínio pela força e pela imposição de seus deuses. No coração desta cidade, um homem caminha. Seus passos são firmes, seu olhar sereno, mas no íntimo, ele sabe. Cada lição que ensina, cada palavra que professa, aproxima-o de um destino inevitável. Este homem é Cassiano, mestre, cristão e futuro mártir. Ele não porta espada nem escudo. Seu campo de batalha é a sala de aula. Sua arma é a fé. E seu martírio não será com lanças ou flechas, mas com os instrumentos da própria profissão, as pontas afiadas usadas para escrever. Seus algozes, aqueles a quem mais amou e ensinou. Cassiano nos convida hoje a percorrer com ele o caminho da coragem e da entrega total a Cristo. O século IV foi marcado por turbulências. O Império Romano, sob o governo de Diocleciano e seus sucessores, buscava unificar o povo em torno de uma mesma cultura e religião, o culto aos deuses pagãos e ao próprio imperador. Para os cristãos, essa imposição era impossível de aceitar. Cassiano vivia em um período de perseguição intensa. As autoridades locais vigiavam, denunciavam e puniam qualquer pessoa suspeita de seguir o caminho, como era chamado o cristianismo. As leis obrigavam todos a oferecer sacrifícios aos deuses. Quem recusasse sofria tortura e morte. Mas, em meio ao medo, alguns se mantinham firmes. Cassiano era um desses homens. Cassiano era mestre-escola. Sua função era ensinar jovens a ler e escrever, utilizando pequenas placas cobertas de cera e estiletes de ferro. Mais do que letras e números, ele transmitia valores. Para ele, a educação não era neutra, era também um ato de evangelização. Os meninos que passavam por sua sala de aula não aprendiam apenas gramática. Aprendiam que existe um Deus que os ama, que a verdade deve ser buscada e que a vida só encontra sentido em Cristo. Essas sementes plantadas no coração de muitos irritavam profundamente as autoridades. Para eles, Cassiano estava moldando uma geração de rebeldes contra o culto imperial. As denúncias contra Cassiano começaram a se acumular. Alguns pais, irritados com a influência cristã sobre seus filhos, acusaram-no de recusar-se a adorar os deuses e de ensinar doutrinas contrárias ao império. Chamado ao tribunal, Cassiano ouviu as ordens: oferecer incenso aos deuses e renegar Cristo. Ele recusou, não com gritos ou rebeldia, mas com um apazo desarmante. Não posso adorar o que não é Deus. Só a Ele devo minha vida e minha alma. Essa resposta custaria sua liberdade. A condenação foi diferente de qualquer outra. O juiz, numa ironia cruel, decidiu que Cassiano morreria sob as mãos daqueles a quem ensinou. Seria levado à sua própria escola, amarrado e entregue aos alunos, que deveriam atacá-lo com seus estiletes. Para o carrasco seria uma punição humilhante. Para Cassiano, um testemunho supremo.
As primeiras feridas são superficiais. As crianças, presas entre a obediência ao império e o amor ao mestre, mal têm coragem de feri-lo. Mas os soldados instigam, empurram, ameaçam. Logo, o corpo de Cassiano está coberto de cortes. Mesmo em dor, ele continua rezando. Seus lábios murmuram palavras de perdão, lembrando-as de Cristo na cruz. A vida se esvai lentamente e cada golpe é uma prece silenciosa que sobe ao céu. Quando a vida de Cassiano se apaga, um silêncio sepulcral toma conta da sala. Até os soldados evitam olhar para o corpo. Algo ali transcende a morte. A impressão de que aquele homem venceu. Seu corpo é retirado e enterrado por cristãos. A notícia se espalha e Cassiano é lembrado como exemplo de quem permaneceu fiel até o fim. Séculos depois, o nome de Cassiano continua vivo. Igrejas são erguidas em sua honra e seu testemunho inspira professores, educadores e todos aqueles que vivem sua fé mesmo sob pressão. Cassiano nos lembra que a coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de fazer o que é certo, mesmo que custe tudo. O sangue de São Cassiano não foi derramado em vão. Seu martírio ecoou por gerações, atravessando séculos para chegar até nós como uma lição viva de coragem, fidelidade e amor incondicional a Cristo. Ele não era um guerreiro, não comandava exércitos, não possuía riquezas. Era um mestre. E com o simples ato de ensinar, mudou vidas e deixou um legado que a morte não pôde apagar. Sua última lição foi escrita com o próprio sangue e permanece gravada na história da Igreja. O exemplo de São Cassiano é um chamado para todos nós, um convite a não recuar diante das provações, a manter firme a fé e a transformar nossa vida em testemunho vivo do Evangelho. Agora, elevemos nossa voz e nosso coração em oração, pedindo que a coragem deste mestre e mártir inspire cada passo do nosso caminho. Ó glorioso São Cassiano, mestre fiel e servo de Cristo, tu que ensinaste com paciência e viveste com coragem, dá-nos a força para permanecer firmes na fé, mesmo quando o mundo nos pressionar a negá-la. Interceda por todos os educadores, para que formem não apenas mentes, mas corações para o Senhor. Ampara os que sofrem perseguições e fortaleça aqueles que estão fracos. Que, como tu, possamos entregar nossa vida inteira a Cristo e, no dia final, receber dele a coroa da vitória. Amém.